vou dar início a este quarto webinar. É um conjunto de conversas sobre a noite saudável. Agora que as expectativas são grandes, não é? Que estamos todos desejosos. Bem, os sportinguistas já não estão, porque já se vingaram, já saíram para a rua. Pronto. Os outros que não são sportinguistas estão desejosos de ir para a noite. E estamos nós aqui, estamos a organizar webinars por cidades, para conversar um pouco sobre esta questão da diversão noturna. Estes webinars inserem-se no projeto, um projeto financiado por Portugal 2020, coordenado pelo Dr. Fernando Mendes, e é um projeto coordenado pelo Irefreia Portugal. Então, eu começo por apresentar as pessoas e agradecer a vossa presença. O Manuel Rocha é estudante na Universidade de Aveiro, na Escola de Saúde, portanto, em imagem, não é? Sim, exatamente. Radioterapia e imagem, não é isso? Sim? O Rui, eu ouvi dizer que era veterano, pronto, está em gestão, certo? Marketing. Marketing, Sim. uau, muito bem. A doutora Ana Paula Caetano é assistente social e integra a Associação Giros e faz trabalho de rua, assim como o doutor Paulo Anjos, que também é presidente da Associação Existências e que também integra esta área. A professora Célia Freitas é a minha colega na Escola Superior de Saúde e agradeço-lhe imenso porque foi ela que dinamizou bastante estes contactos e o convite foi para ela e ela foi uma entusiasta. Obrigada, professora Célia, é um gosto. É um prazer. Professor Casimiro, agradeço-lhe mais uma vez, agora acho que já o adotámos. Boa tarde. Depois vamos ver, boa tarde. O professor Casimiro é professor no Politécnico de Tomar e vai nos apresentar aqui a app Antes que te queimes. Então, eu gostaria, como eu disse, é uma conversa. E claro que quero agradecer ao Pedro Bandeira, que nos está a dar este apoio técnico sempre. Agora eu quero começar esta conversa com uma pergunta para os jovens. E eu gostava de saber, diríamos que temos aqui duas épocas, antes Covid, depois Covid, não é? Aliás, é AC/DC, não é? E antes Covid, parecia que a noite não tinha fim, não é? Que a noite era até às tantas, até de manhã, portanto. Eu gostaria de vos perguntar como é que vocês se divertiam, então, porque suponho que vocês faziam parte do grupo de que a noite não tem fim, não é? Como é que vocês se divertiam neste momento de pandemia, de confinamento? Não sei se queres. Vai, Manuel, força. Eu vivo aqui no centro de Aveiro e tenho a sorte de alguns colegas da universidade, não do mesmo curso, serem meus vizinhos. Portanto, durante a pandemia, com um grupo muito restrito de mais 2, 3 colegas, que sabia que tomavam e ainda hoje tomam as medidas de segurança, distanciamento, andar com máscara, higienização, de vez em quando íamos nos juntando. Claro que não era para sair à noite, mas para fazer os passeios higiênicos, para jogar PlayStation, como se criou-se um ambiente mais caseiro entre nós e um ambiente muito mais restrito do que aquilo que era nas noites até de manhã, porque estávamos sempre com alguém e acabávamos por encontrar mais pessoas. Foi muito isso, quer no primeiro, quer no segundo confinamento, a estratégia que pelo menos o meu grupo de amigos adotou, também porque vivemos perto uns dos outros, portanto estamos sempre, ou quase sempre, então, em sintonia. Faziam noitadas também, não é? Sim. Era até de manhã também. Até de manhã não diria, mas era até mais tarde a jogar
ia ver filmes, ia jogar às cartas, sim, ultrapassávamos se calhar o horário normal de irmos dormir agora durante as aulas e durante as épocas de exames. Mas sim, nunca era até às 7 da manhã, como se calhar já foi antes do Covid, era até à 1, 2 da manhã e depois cada um seguia para a sua casa. Ok. Rui, Ora, como é que foi deixa-me só fechar aqui a minha janela por causa dos barulhos na rua. Como é que foi o divertimento meu e dos meus colegas? Felizmente dou-me com um grupo muito fechado de pessoas, ou vá, as pessoas com quem eu costumava sair à noite, antes Covid, são as pessoas com quem ainda me dou no dia a dia. Coincidência, são pessoas que vivem comigo. E então, principalmente no primeiro isolamento, tivemos a oportunidade de ir para casa, mas decidimos ficar todos cá. Pá, era uma experiência nova, estávamos fechados em casa, dávamos bem uns com os outros. Muito provavelmente, se fizéssemos isso, estar 2, 3 meses fechados em casa com os pais, depois já há muitos anos a viver fora de casa dos pais, e não sei se seria a coisa mais interessante. até eles estranhavam, não é? Muito provavelmente até seria estranho para eles terem outra vez os filhos em casa, como se eles andassem de volta no básico ou na secundária. Mas eu, por acaso, notei uma mudança gigantesca de hábitos. Eu tinha costume de sair regularmente com os meus colegas, e agora consigo olhar para trás e pensar e refletir que, pá, nós saíamos, bebíamos, porque era o beber social, está toda a gente a beber, portanto vamos beber também. E aquilo que consigo notar que tem acontecido agora, continuamos fechados em casa, é bebemos em muito menos quantidade, muito menos quantidade. No máximo, bebemos com o objetivo de poder desfrutar uma bebida e não com o objetivo simplesmente de ficar todo louco, entre aspas. Sei lá, numa noite em que provavelmente passávamos a noite a beber shots de tequila, vodka, absinto, o que quer que seja, o que quer que aparecesse, não é? Agora, se calhar, faço um gin e estou 2, 3 horas enquanto aquilo der, estou a beber no meu copinho, golinhos pequenos, simplesmente a aproveitar a vida. Noto também uma diferença gigantesca. Assim, arranjamos formas diferentes de socializar. Começamos a socializar muito pela internet, através de plataformas que existem para fazer party games, ou então para, sei lá, tenho colegas meus que fazem streams de alguma coisa e nós estamos a interagir uns com os outros. E curiosamente, eu fiz anos anteontem e festejei com os meus amigos, festejei com um grupo de 8 pessoas, mas por acaso tivemos o cuidado de nos testarmos a todos para ter a certeza que nos podíamos juntar. Três desses meus colegas já estão vacinados, trabalham em saúde, fazem testes regularmente, mas tivemos o cuidado porque já não estávamos juntos todos há muito tempo, sentíamos essa necessidade, porque o psicológico de toda a gente também ficou muito abalado ao longo do último ano, e então decidimos, ok, opa, vamos gastar do nosso dinheiro, mas vamos arranjar uma forma de estar juntos, mas de ter a certeza que podemos estar juntos. Estar juntos à vontade. Então, e acha que os jovens, na maioria, vão agir como o Rui está a dizer, com cautela? Acha que... Não acredito. No início, ou vá, talvez no final do primeiro confinamento, junho, julho, quando chegou ao verão, pelo menos aquilo que sentia, de interações que tinha com outras pessoas, de coisas que via acontecer, de conversas que tinha com amigos, familiares, o que quer que seja, existia muito mais cuidado, existia muito mais precaução, apesar de
neste último confinamento que passou em janeiro e fevereiro, a condição ter sido muito pior do que há um ano atrás, a condição do nosso país ter sido muito pior do que há um ano atrás. Acredito que, principalmente as pessoas na minha faixa etária, na faixa etária do Manuel, não sintam tanto receio como sentiram há um ano atrás. Mas já estão a sair à noite, certo, Manuel? Sim. Já vocês já têm grupos de estudantes ali na Praça do Peixe, ou não? E outros que tais? Sim, e mesmo durante o dia, e não só estudantes, vê-se uma afluência muito grande agora, não só à noite, também durante a tarde, e agora que os fins de semana ainda se nota mais, o que tem causado alguns problemas pelo não respeito das regras que vigoram atualmente, mas acho que há um grande fator aqui, que é a expectativa do desconfinamento que nós todos temos, e se ao longo do confinamento fomos vendo alguns casos nas redes sociais de festas em casas com jovens da nossa faixa etária e se calhar até mais novos, mas 50, 60, 70 jovens sem máscara, sem distanciamento, com os excessos, a percepção do risco não existe. É normal que esta tendência tenha crescido agora e que vá crescer com a abertura das esplanadas e, eventualmente, a abertura dos espaços de diversão noturna. Lá está, acho que é preciso ter bom senso, mas às vezes o nosso discernimento e o nosso bom senso falham-nos, como vimos na terça-feira, falhou a muita gente. Pronto, e acho que é um bocadinho isso, acho que é... Eu acho que não falhou ao Rui, que eu estou a ver ali uma bandeira do Benfica. Ana Paula, e os giros, já anda a girar? É assim, nós nunca parámos de girar, porque a maior parte dos nossos objetivos são dirigidos a pessoas com consumos de rua mesmo, pessoas em risco, portanto nós nunca paramos. Aqui em relação aos contextos recreativos, nós fazíamos atividades pontuais, fazíamos as festas e semanas académicas, fazíamos alguma intervenção no bar do estudante também, e isso fechou tudo. Veio a pandemia, deixou de haver. Entretanto, nós já reunimos novamente com a associação. Curiosamente, o bar do estudante está em obras, portanto, não há risco no bar do estudante. As festas, para já, ou seja, oficiais não se vão realizar, não estão previsto realizar este ano letivo. Existe a possibilidade de haver o Integra-te em setembro, outubro. Portanto, o ano passado não houve nenhum enterro. O que é o Integra-te? É a queima, a chamada queima. Ok. Eu também estudei em Coimbra, isto foi tudo uma adaptação a Aveiro. Eles a Semana da Latada chamam Integra-te, mas já teve outros nomes também. Vocês corrijam-me se eu estiver enganada, está bem? Porque isto já passou muitos anos. E depois tem o enterro, que é a queima, chamada queima. Queima das fitas. Exatamente. E mas já existem estudantes na rua? Já existem estudantes na rua em aglomerações à volta dos bares? Não. Nós, entretanto, também tentámos intervir junto de alguns bares, porque nós trabalhamos mais com população-alvo estratégico, nós não conseguimos estar em todo lado. E temos tentado ir a alguns bares e não tem sido muito fácil, porque mesmo os proprietários, os bares parece que muda, fecham, há um confinamento, muda a dinâmica dos bares, porque há bares que fecham, há bares novos que abrem, ou seja, eu acho que está tudo neste momento muito estranho. Acho que a pandemia trouxe esta estranheza em termos de, porque nós sabíamos onde é que iam a população mais nova, que conseguiam acesso a bebidas, mesmo sem ter idade para as adquirir, não é? Sabíamos onde é que estavam os jovens com idade entre os 20, os 25, e sabíamos onde é que iam as pessoas mais velhas. Agora acho que há assim houve aqui algumas alterações em termos de noite, e nós agora andamos aqui um bocadinho também a tentar perceber o que é que se está a passar. Onde é que se encontram, onde é que não se encontram, mas reparámos realmente que o confinamento trouxe isto, trouxe as festas de interior. E nós com festas de interior dificilmente vamos conseguir fazer alguma coisa.
Isto também é muito novo para nós e é um bocado aflitivo, porque nós, enquanto equipa de proximidade, não é? Porque basicamente o trabalho é de proximidade, é de estar no local, é de falar com as pessoas, é de dar o preservativo, é de fazer o teste do álcool. Como é que nós agora vamos trabalhar com isto, não é? Exato. Se calhar, vamos lá, já lá vamos. Professora Célia, eu vi que estava a concordar com o que a Paula estava a dizer, não é? Sim. E o que é que, como professora de uma escola e especialista em saúde pública, como é que vê esta questão dos jovens, enfim, destes possíveis aglomerações, como aconteceu agora aqui há dias, não é? Bom, antes de mais, cumprimento todos os presentes e agradeço à professora Irma a ter-me convidado para estar aqui presente. É assim, eu tive a preocupação, uma vez quando recebi o convite, também de ir auscultando os meus estudantes, exatamente como a doutora Ana Paula estava a dizer. É muito estranho atualmente, a cidade está estranha. Existem bares que estão fechados, efetivamente, bares e outros estabelecimentos, e portanto não é exatamente a mesma dinâmica que existia antes. Portanto, nós não sabemos muito bem até onde ir para qualquer outra coisa diferente que queiramos fazer, e portanto não sabemos muito bem. Há estabelecimentos que fecharam, outros abriram, e mesmo o tipo de pessoas que frequentam também está um pouco diferente, portanto está assim um bocadinho diferente, as esplanadas, etc. Portanto, eu estava a concordar com o que ela estava a dizer, porque é exatamente o que eu também por vezes refiro, assim com pessoas amigas e tudo mais. Relativamente à questão dos estudantes, pronto, eu tenho estudantes neste momento de primeiro ano, basicamente estou em aulas mais com estudantes de primeiro ano. Os outros estudantes de enfermagem com quem eu tenho mais contacto também estão basicamente todos em ensino clínico e, portanto, não tenho tido a oportunidade de falar com outros anos em que eventualmente já tenham mais tempo em contacto, já tenham tido antes Covid e o pós-Covid, para poder fazer comparação. Mas tive aqui a preocupação de auscultar os estudantes do primeiro ano e a verdade é que eles estão muito isolados porque não conseguiram integrar-se. Portanto, a questão do integra-te não aconteceu para eles. E, portanto, estão muito tristes, muito tristões e estão a ver quando é que podem fazê-lo. Neste momento, eles têm basicamente tentado encontrar-se dentro da casa uns dos outros, exatamente como a doutora Ana Paula estava a dizer. Têm feito alguns convívios, dizem que fazem com poucas pessoas, dizem que fazem com 4, 6 pessoas. Depois há aqui alguns aspectos que muitas vezes, alguns dos estudantes que viviam fora de Aveiro, como faziam festas com os colegas cá, acabavam por ficar cá, já não iam a casa, ficavam por cá. Agora não podem fazer isso, portanto optam por ir para casa e vir todos os dias, portanto a questão de não alugar casa também foi uma opção e foi uma questão que mudou aqui também em termos de... Pronto, da dinâmica e do número de jovens presentes na cidade, que neste momento não se vêem tantos como antigamente, portanto, ou seja, antes do Covid. Ou seja, aquilo que antes do Covid encontrávamos estudantes de várias áreas de Portugal, neste momento o que podemos encontrar serão mais os que vivem em Aveiro, porque os outros efetivamente optaram por ir e vir todos os dias, portanto, e os horários para os convívios, o que eles disseram já não é uma vida noturna académica, é de tarde, portanto eles juntam-se de tarde porque de noite já não estão por cá e pronto, e também de uma tentativa também de cumprir com aquilo que são as regras, pronto, inclusivamente até têm procurado olhar para aquilo que são comportamentos de outros jovens que provavelmente não estão tão sensibilizados quanto eles porque são da saúde, e consideram que ainda mesmo assim existem grupos de estudantes que se juntam em espaços também exteriores, em determinadas zonas da cidade, em números muito, muito superiores àquilo que é desejável nesta altura. Pronto. O que eles também sugerem, uma das coisas que sugerem muito e que acham que poderia também ser uma solução para poderem se juntar com mais segurança, era haver maior testagem, portanto haver maior testagem, isto já pensando numa vertente de saúde pública, eventualmente, além de todas as regras que conhecemos, era haver maior testagem, embora, pronto, como sabemos, também essa segurança da testagem em massa também tem o valor que tem, não é? Pronto.
De qualquer forma, foi um pouco isto que eu fui auscultando. Não sei se respondi bem àquilo que pretendia. Perfeitamente. Se quer saber mais algum aspecto. Isso leva-me a perguntar aqui ao Paulo esta questão dos bares, não é? Ou seja, as festas que acontecem fora dos espaços dedicados a isso, não é? As festas que acontecem nas casas privadas, pronto, que isso sempre aconteceu e a questão é que está a acontecer mais, não é? E nem sempre com muita segurança. Alguns jovens, eu já ouvi dizer a alguns jovens que chegam às casas, está tão cheia que nem sequer chegam a entrar, não é? Nem conseguem entrar, tão cheia que está. Mas pronto, que desafios é que isto traz para os empresários da noite, Paulo? Tu que trabalhas nestas áreas, queres fazer aqui Sim. Posso. Bom, antes de mais, quero dar os parabéns ao Rui pelo aniversário. É verdade. É sempre uma festa, uma data importante para nós. E pronto. É um benfiquista, partilhamos essa doença. Caramba, nas mesmas dores. Relativamente aos bares, pronto, eu conheço a realidade de Coimbra, obviamente que os jovens em Coimbra não deixaram de sair e continuaram a estar em casas e continuaram a fazer festas em casas e a maior parte das vezes, e muitas vezes sem condições de segurança, como estavas a dizer. Relativamente aos bares, eu acho que, como estava a Ana Paula a dizer, Caetano, muito provavelmente vai haver grandes mudanças porque muitos deles não vão conseguir suportar economicamente a situação, esta paragem tão grande, de forma alguma. Alguns dos bares adaptaram-se e conseguiram criar, não sei, a realidade em Aveiro não a sei, mas presumo que seja a mesma coisa, conseguiram criar uma esplanada e foram executando as suas tarefas como se fossem um snack bar ou coisa que o valha, mas muitos bares eu conheço não abriram, nem vão abrir, e alguns, mesmo que estejam abertos, não conseguem fazer face aos encargos que têm, portanto isto vai ter alterações profundas na noite. Obviamente que, muito provavelmente, esses espaços não vão ficar para ocupar, há empresários que têm dinheiro e recursos económicos e os vão utilizar. Resta saber que empresários são e que vontade é que têm para utilizar esses espaços e o que é que vão fazer para esses espaços. Portanto, eu acho que esta seria uma oportunidade boa para intervirmos nesta realidade da vida noturna, envolvendo os vários atores que estão no terreno, e não só, mas pronto. Por outro lado, isto é um à parte, eu não sabia que as Florinhas do Voga e que os Giros fazer também intervenção e infelizmente não sabia, ainda fazia intervenção junto do espaço de recreação noturna e fico muito contente por isso. Era só uma parte nesse sentido. Ok. Nós tentamos. Nós começámos, foi uma ação que nós incluímos em junho do ano passado. Portanto, nós começamos. A Florinhas de Voga já fez, há muitos anos atrás, quando foi financiado pelo IDT, já foi há bastantes anos. E presumia que agora não o fizessem, mas pronto. Como existe este projeto Noite Saudável, seria importante nós às vezes... Fazer a parceria. Nós na altura falámos com o Dr. Fernando Mendes por causa desta parceria. Nunca foi concretizável porque entretanto veio esta pandemia, muitos bares fecharam, mas se calhar era interessante pensarmos nisto agora de futuro. Sim, ok. Entraremos em contacto, porque isto é uma fase importante, porque isto vai, em breve, a realidade vai se alterar, isto vai recomeçar a vida noturna, quer o governo quer haja autorização, quer não haja, porque isto está tudo a preparar para criar vida noturna, e mesmo que o governo não crie legislação que permita a vida noturna voltar a existir, ela vai existir, porque já ninguém aguenta mais esta clausura, e pode ser em espaços de recreação noturna oficiais ou pode ser em festas particulares, isso vai sofrer aqui alterações graves e seria bom que estivéssemos atentos e colaborássemos e trabalhássemos em conjunto. Sim. Esse é um bom momento e eu daqui a bocadinho já vou dar a palavra ao Dr. Fernando. Se calhar seria mais interessante, Dr. Casimiro, quer apresentar a app, porque no âmbito do projeto Antes que te queimes, que é um projeto que faz capacitação de jovens para eles usarem a educação por pares para influenciarem outros jovens a comportamentos saudáveis, e eu quando falo em comportamentos saudáveis não falo em deixar de beber, falo em saber beber, não é? E portanto, e neste sentido desafiámos na altura por uma conversa e criou-se esta parceria.
Eu depois pedi ao Dr. Fernando para comentar então. Dr. Casimiro, não se importa, professor Casimiro, não se importa de apresentar a APS, que ela veio mesmo a complementar o trabalho do Antes que te queimes? Muito obrigado. Eu começo por cumprimentar a todo o painel e pronto, e desafiar e agradecer esta iniciativa, que de facto acho que é muito vantajosa e muito importante. Começo também por dizer que é para mim sempre um prazer enorme estar ligado numa iniciativa que tem a Universidade de Aveiro, porque a Universidade de Aveiro foi onde eu fiz a minha principal, parte mais importante da minha formação a nível de ensino superior, foi a Universidade de Aveiro, portanto é sempre um gosto enorme participar num evento ligado à Universidade de Aveiro. Efetivamente, como a professora Irma estava a dizer, com base numa conversa que tivemos em Tomar, numa altura em que ela veio a Tomar a apresentar o próprio projeto, tornou-se possível a criação de uma aplicação relacionada com um subprojeto do Noite Saudável, que é o Antes que te queimes. E, portanto, tem a ver essencialmente, como o nome indica, a tentar sensibilizar os jovens para que, antes de cometerem um excesso, se calhar já beberam o suficiente, já fizeram os excessos suficientes e, portanto, talvez valha a pena parar, pelo menos por hoje. Nesse sentido, foi feito uma aplicação móvel, portanto, aquilo que chama uma app, com os meus alunos. Houve 2 alunos que pegaram nessa ideia e fizeram uma proposta. Neste momento, essa app está feita, é um protótipo, portanto, precisará de ser testada, precisará de ser avaliada para ver se realmente tem ou não tem contexto. E, portanto, se me permitirem, eu vou partilhar o ecrã, se eu conseguir. Penso que estão neste momento a ver a minha apresentação. Exatamente. Ok, e então, pronto, a aplicação foi feita de facto por estes 2 alunos, pelo Pedro e pelo Walter, como trabalho final de curso, porque eu estou ligado ao curso de Engenharia Informática e, portanto, foi nesse sentido que a aplicação foi criada. E a aplicação, neste momento, tem 4 funcionalidades muito simples, que estão aqui descritas. Portanto, a aplicação dos questionários, a identificação de espaços de diversão nas cidades, a recolha de dados pessoais do dono do telefone e, portanto, da pessoa que se diverte e que vai participar nos espaços de diversão, e que depois, à custa exatamente dos dados que são recolhidos, é possível dar indicadores de dados biomédicos. No que diz respeito aos questionários, porquê os questionários? Porque os questionários têm 2 vertentes. Uma, a vertente de sensibilização do utente da app, da pessoa que se diverte. É que pode ser, portanto, neste momento existe apenas um questionário presente que pretende avaliar, pretende mostrar à pessoa se o seu estilo de vida é um estilo de vida bom em termos de saúde, de bem-estar, ou se tem comportamentos de risco. Eventualmente, a app também poderá servir para auxílio em termos de investigação científica, em que se poderá ter um inquérito que possa ter interesse para algum tipo de investigação científica com base nesta temática. A outra opção, que será talvez aquela que poderíamos dizer que será a opção bandeira, a feature bandeira da app, é a identificação dos espaços de diversão. Existirão diversas cidades que estão ligadas ao projeto e, portanto, por cada cidade existirá uma lista de espaços de diversão. Essa lista de espaços de diversão serão adicionados pelas pessoas que em cada cidade estiverem ligadas ao projeto. A professora Irma gosta de lhe chamar as sementes, né? As pessoas que estão ligadas ao projeto e que contribuem para que ele funcione. Sim, poderão ser essas pessoas, e essas pessoas irão identificar os espaços aonde os jovens se reúnem. Se veem, neste momento, os espaços, só estão assinalados 3,
estamos a falar de um protótipo, e, portanto, eles estão assinalados com a cor verde, vermelho e amarelo. Quando falamos aqui de espaços, estamos a falar exatamente disso. Não estamos reparem que não é dito bares, cafés ou discotecas. Porque um espaço pode ser uma rua, pode ser uma praça, pode ser um beco, onde os jovens se encontram para divertir, ou, eventualmente, espaços que não devem ser frequentados pelos jovens porque há fortes percepções de que esse espaço é perigoso. Naturalmente que os espaços considerados bons são os verdes, os espaços que estão marcados a amarelo ou a vermelho são indicações de que são espaços problemáticos e um jovem, quando entra nessa zona, deve ter percepção de que pode ter problemas. Quem é que faz a avaliação? A avaliação é feita pelos pares, isto é, as pessoas que usam a aplicação é que irão avaliar os espaços. Claro que quanto mais pessoas avaliarem os espaços, mais fidedigna será essa avaliação. Para cada espaço, pois também será possível obter os detalhes desse espaço e dessa forma saber onde é que ele fica e mais algumas informações que sejam consideradas úteis. Sobre os dados pessoais, o que nós recolhemos são o nome, a data de nascimento, o peso, a altura e a escolaridade. Estes dados são de preenchimento facultativo, mas se a pessoa não fornecer estes dados, não será possível participar no inquérito, nem será possível a obtenção dos dados biomédicos, porque estes dados, quer dizer, os dados que foram recolhidos da pessoa, são para lhe dar indicadores. Neste momento é só o índice de massa corporal, mas pretendemos numa fase posterior, portanto, uma segunda fase, por exemplo, à custa do preenchimento de um pequeno formulário, de um pequeno inquérito, e com base nos dados da pessoa, dar uma indicação se a pessoa verdadeiramente está alcoolizada ou não, porque às vezes quando os jovens bebem, e pronto, eu já não sou assim tão jovem quanto isso, essa fase acho que já passou, mas de facto nós bebemos um pouco mais e não temos sensação de que estamos um pouco mais do que a marca. E portanto isso será uma informação que será seguramente aqui disponibilizada. Portanto, neste momento pretendemos pôr a app a funcionar, precisamos da ajuda dos alunos e das pessoas deste projeto, que é muito importante. Posso partilhar convosco que uma das coisas que eu gostaria que esta app pudesse proporcionar era, por exemplo, um botão de pânico, que permitisse às pessoas, se realmente estivessem numa situação de perigo, poderem acionar um alerta para uma pessoa conhecida, amiga, ou até eventualmente mesmo para as próprias autoridades, seja para a PSP, seja para o INEM, o que for. Depois teria que ser protocolado e é uma ideia que ainda está muito no embrião, precisará de ser melhorada, mas pronto, temos essa ideia. E a app é só isto, não é? Portanto, é uma coisa pequenina, mas que, se funcionar, permitirá, por exemplo, ajudar, ou pelo menos sensibilizar os jovens para o que é a cidade onde moram, seja em termos de habitação definitiva, seja a habitação temporária nas universidades. E pronto, é só isto. Muito obrigado. Obrigada. E agora passava então, obrigada, e realmente esta app, a ideia é que ela pudesse ser usada em várias cidades, pelo menos nas cidades onde nós temos implementado o projeto Noite Saudável. E quem iria, digamos, gerir, porque esta app, como ela está, é um protótipo, ela ainda não serve para nada, só servirá se forem criados grupos semente. E eu gostava agora de passar a palavra ao Dr. Fernando, que nos explique o que é isto, um grupo semente, e até que ponto esta app possa contribuir, por exemplo, como um primeiro trabalho para o Observatório Noite Saudável. Ora, boa noite a todos. É um prazer ter-vos aqui connosco, mais uma vez.
E antes de passar para responder aquilo que estavas a perguntar, eu gostava de reforçar um pouco aquilo que há bocado estava a dizer o Paulo Anjos, e o Manel, e o Rui e a Ana, que é assim, eu acho que a noite vai mudar, e vai mudar muito. Mesmo que o Estado não venha a regular a noite, que tenho algumas dúvidas, sim, vamos ver. Eu acho que vamos ver, portanto, a noite passar-se para outros espaços, e espaços cada vez menos controlados. É aquilo que eu acho. Além de que, também acho, e é um dos objetivos do nosso trabalho, é chamar a atenção de que quando acabar o confinamento vai haver um boom, e esse boom vai levar a excessos, até que volte a estabilizar a questão da normalização das saídas, dos consumos. Portanto, vamos andar aqui assim numa espécie de carrossel. Agora, em termos daquilo que é, portanto, para já agradecer mais uma vez ao professor José Casimiro, porque acho que esta app vai dar um jeitão e vai ser uma peça fundamental no projeto, não só para o próprio projeto, em relação à noite e à referenciação dos espaços, vai ser uma coisa interessante, já se faz lá fora e com bastante interesse e bastante utilização por parte das pessoas que saem, para referenciar sítios, às vezes para marcar encontros, para saber onde é que se vai, porque é que se vai a determinados sítios, é muito interessante. Isto inserido naquilo que nós estamos a tentar fazer ao mesmo tempo, que é a criação dos grupos semente, da ideia que nós tínhamos, que era formar grupos de jovens, ou menos jovens, de pessoas que vão fazer um apoio a todo o projeto e atividades do projeto, eles podiam ser uns disseminadores desta app, para levar um pouco e divulgar, não só nestes espaços como noutros, o que seria interessante em relação à utilização da app. Nos grupos sementes, portanto, era um grupo de apoio também logístico às outras áreas do próprio projeto, né, que estava a apoiar as atividades, disseminando, dando apoio logístico, divulgando, e neste caso específico, portanto, fazendo um esforço para a divulgação, não só das pessoas que saem, mas também, por exemplo, tentar envolver os estabelecimentos noturnos para que divulguem também eles próprios esta app. Podia ser no seu interesse de utilização. E depois, portanto, isto seria muito interessante, e criar aqui uma dinâmica que nós até temos hipótese através da restauração, portanto, e de algumas pessoas que a gente trabalha. E depois, em termos do observatório, utilizarmos muita desta informação que nós temos estado a recolher no terreno, para poder pô-la à disposição, não só das pessoas de uma forma geral, mas muito em relação, por exemplo, a decisores políticos, a pessoas responsáveis de diferentes áreas que podiam ou não utilizar esta informação. Nós vamos lançar para a semana o observatório, será também um polo importante em relação a isso, e também através deste observatório para depois divulgar todas as atividades. Portanto, e começam devagarinho a aparecer os primeiros produtos daquilo que foi todo este tempo que nós fomos fazendo. Portanto, e neste momento estes dois polos, quer o observatório, quer o grupo de sementes, tornam-se polos muito importantes em relação ao próprio projeto. E estamos a fazer desta reta final um esforço grande de que estas duas componentes, portanto, se evidenciem um pouco mais daquilo que temos estado a fazer. Ok, obrigada. E eu agora lançava uma outra questão, e se calhar um bocadinho mais desafiadora aqui à doutora Ana Paula, que era, será que, eu concordo plenamente com o que o Paulo diz, agora era a hora de agir, ou seja, se não fizermos nada, tudo pode acontecer, e eu pergunto assim, será que o Florinhas do Volga e a Universidade de Aveiro, é para as duas, para a Célia também, será que estas duas instituições, não se poderiam unir para sentar à mesa dentro daqui da égide deste projeto, Noite Saudável, sentar à mesa jovens, empresários, enfim, as instituições, porque a Universidade de Aveiro é uma instituição muito forte na cidade e não só, não é? Sentar à mesa para tentar fazer alguma
enfim, influenciar os decisores políticos em relação ao que a cidade precisa? Eu, da minha parte, estou disponível para participar, mas nós sozinhos, equipa de rua, não conseguimos. Precisamos de Claro, várias entidades para isso. claro, claro. Já agora também vou dar a minha opinião. Sim, claro que sim. Eu acho que há que haver mesmo uma intervenção articulada entre as várias instituições de peso, onde existem, onde estão os jovens, onde estão os estudantes, exatamente para discutirem estas áreas. Claro que sim. Portanto, mas lá está, a Universidade de Aveiro também é uma instituição grande e efetivamente também temos que auscultar o interesse da universidade enquanto instituição de cooperação com a comunidade nesta área, porque efetivamente é uma área interessante e tem a ver com a minimização de riscos. Portanto, acho que, claro que o interesse é muito. Eu vendo aqui que uma equipa de saúde, uma escola de saúde, faz todo sentido na minha lógica, na minha ótica, claro que sim. E penso que estudantes na área da saúde também seriam envolvidos e estariam interessados. Não sei o que é que os estudantes também acham, mas acho que seria interessante, sim, claro que sim. Era isso que eu agora ia perguntar aos jovens estudantes, que é assim, agora, sim, é esta pergunta, ou seja, é possível envolverem-se, a proposta é, vamos nos sentar à mesa, vamos conversar e Aveiro propõe que a noite passe a ser assim, ou seja, tomar-se aqui algumas decisões, fazerem-se aqui algumas propostas. Claro que temos que envolver os empresários da noite, infelizmente não conseguimos ter aqui ninguém que representasse, mas será que os jovens podem dar voz àquilo que querem? Claro que eu estou a falar jovens, eu sei que a noite não é só dos jovens, mas nas cidades universitárias a noite é maioritariamente dos jovens, não é? Portanto, será que os jovens viam aqui uma oportunidade de ter voz? E por outro lado, será que estes dois jovens acham boa ideia haver um grupo semente, ou seja, um grupo que vai representar a juventude e vai nesta problemática? Eu acredito que faz todo sentido. Lá está, como a professora Irma disse, será algo que é algo que, parecendo que não é muito focado para a vivência dos jovens, para a vivência dos estudantes universitários, sendo que nada impede que depois conclusões tiradas daqui não possam ser catapultadas para outras faixas etárias, para outros grupos, o que quer que seja, mas o foco é esse, e eu pessoalmente sou defensor de que se tentarmos chegar a soluções para um problema de certo e determinado grupo, é importante envolver esse grupo na discussão e no esgrimar de argumentos e na construção dessas soluções. Acredito que faz todo o sentido envolver as instituições, envolver os empresários da noite, envolver a universidade, envolver quem tem conhecimento da área de saúde, envolver quem já tem experiência com a sensibilização, com a consciencialização, porque acredito genuinamente que vamos passar por tempos de excessos no futuro. Existe um livro de um autor americano que basicamente divide a história em ciclos e nós estamos a entrar num ciclo que é caracterizado pelos excessos. É um pós-pandemia. Isto já aconteceu há 80 anos atrás, pós-peste espanhola, após a gripe espanhola, foi loucos anos 20, e agora as coisas... A nossa história é cíclica, vai-se repetir. Eu tenho esta consciência. Uma das coisas que eu mais quero neste momento é poder voltar a sair, poder voltar a sentir-me livre, poder voltar a divertir-me como nunca me diverti. E sei que este sentimento não é só meu, que é transversal à malta da minha idade, à malta mais nova do que eu, à malta mais velha do que eu. Estamos cansados disto, e então daí a vontade de, se calhar já não sabemos onde é que devemos parar, ou se calhar já não estamos com os travões tão aliados, portanto a envolvência dos estudantes, na minha ótica, faz todo sentido, sim. Não sei se o Manuel quer acrescentar mais alguma coisa.
Eu partilho a ideia que o Rui, partilho da mesma opinião que o Rui deu agora. Acho que é o ponto essencial para resultar é ouvirmos quem realmente desfruta da noite, e acho que o outro ponto-chave é a cooperação. Eu sempre vi a Universidade de Aveiro, mesmo até geograficamente, como uma universidade muito inserida na comunidade. E é uma universidade muito virada para a comunidade, não só enquanto instituição, que é a Universidade de Aveiro, mas também através, por exemplo, da Associação Académica. Notamos que a Associação Académica da Universidade de Aveiro é um organismo muito virado para a comunidade e para aquilo que pode fazer de bom para a comunidade. Portanto, acho que, sendo esta a linha de pensamento da instituição que eu e o Rui frequentamos, embora em áreas diferentes, acho que sim, que é uma excelente ideia para conseguirmos, tal como o Rui disse, travar os excessos ou minimizar os danos que eles podem causar. Exato. Sim, sobretudo isso, não é? Minimizar. Mas também, se calhar, e como eu costumo dizer, conscientizar. Porque aqui a questão não é o 8 e o 80, não é? Não é uma questão de moralizar os consumos, é uma questão de conscientizar, as pessoas saberem um pouco mais sobre esses consumos e tomarem decisões mais seguras. A ideia é essa, não é? Portanto, nós estamos aqui. O Noite Saudável nunca teve por intuito moralizar ou coartar a diversão, mas sim que as pessoas tomem consciência e tomem decisões seguras, não é? Pronto. E que eu acho que esta app nos ajudaria a tomar as decisões mais seguras ainda, porque aí seria muito mais fácil, se eu quero sair, para onde é que eu vou, e posso ter menos probabilidades de ter problemas, não é? Porque quando se fala de problemas, o que é que nós estamos a falar? Os consumos mais frequentes na noite é o álcool. E tal como já dissemos noutros webinars, o consumo massivo de bebidas destiladas leva a uma inconsciência que vulnerabiliza os jovens, não é? Vulnerabiliza a vários tipos de violência, portanto, passando o problema da dor de cabeça e da bebedeira, não é? Mas vulnerabiliza as pessoas a violências como assaltos, violações e acidentes rodoviários. E isso preocupa-nos, não é? Não nos preocupa a diversão, preocupa as consequências dos excessos. Então, estamos quase no fim desta conversa, que está a ser muito interessante, e eu dava agora a palavra a cada um de vós para, enfim, dizer algo que ainda não foi dito, mas atenção, não me esqueci que o desafio está lançado. Será que vocês podem ser embaixadores de Aveiro para uma noite saudável? Então, quem quer agora usar destes últimos minutos? Aceitando o repto da professora Irma, assim, enquanto da área da saúde e bastante interessada na área concretamente específica da saúde pública e desta questão da sensibilização, da conscientização para estes excessos, sem uma perspectiva moralista da questão, eu acho que seria interessante agarrar esse desafio. É óbvio que, como eles disseram, os estudantes disseram, sozinhos não fazemos nada, muito menos os docentes fazem. Portanto, temos que ter os alunos aqui, eles é que são a semente. Portanto, nós podemos orientar aqui as sementes no bom sentido, mas eles é que são... Regar, é regar, não é? Quando não chove é regar. Era por aí. Obrigada. Doutora Paula. Quero agradecer o convite e louvar a iniciativa, porque acho que realmente está a cair na hora certa, porque nós também sentimos que vai haver aqui qualquer coisa, não é? Porque sentes aquela estranheza inicial que vai aqui acontecer qualquer coisa que nos está a fugir um bocadinho ao controle.
e é óbvio que como projeto financiado pelo CICAD na área da redução de riscos e minimização de danos, é a nossa também grande responsabilidade fazer qualquer coisa. Portanto, no que nós pudermos aqui participar, articular, nós estamos disponíveis para isso. Muito obrigada. Rui e Manuel. Sim, eu não quero comprometer com nada, não me quero comprometer com nada, porque a minha vida neste momento está muito complicada. No entanto, eu acredito que uma instituição importantíssima para se envolver com este projeto em específico seriam as instituições de representatividade estudantil, não só os núcleos associativos e de estudantes que existem na universidade, mas também diretamente a Associação Académica da Universidade de Aveiro, até porque dentro da Associação Académica existe um projeto que é o Projeto Aveiro é Nosso, que tem vindo a crescer de ano para ano e que tem uma cariz tem uma vertente de responsabilidade social muito grande, que está cada vez a trabalhar muito mais e tem uma vertente de envolvência com a comunidade que está a ser trabalhada cada vez mais. Eu tenho a certeza absoluta que, chegando junto da Associação Académica, chegando junto dos responsáveis do Projeto Aveiro é Nosso, eles teriam todo o interesse em colaborarem, em despenderem do seu tempo, em não querendo dizer que isto não é um projeto de valor, é simplesmente porque não me quero comprometer com algo que não sei se conseguiria cumprir. Detesto desiludir pessoas, detesto falhar com a minha palavra. Não, mas Rui, quando nós, eu que já trabalho em voluntariado há muitos anos, eu digo sempre o mesmo que aquilo que nós vamos contribuir é passar a palavra, isso já é uma contribuição. Sim, verdade. Entende? Verdade, e portanto, só, por exemplo, assumir alguma liderança neste passar da palavra, neste envolver outros parceiros, porque obviamente esta conversa é uma conversa de 8 pessoas, não é? Esta conversa tem que ser feita com mais pessoas, não é? Portanto, lançar as sementes muitas vezes passa por isso mesmo. Ir buscar mais sementes, está bem? Obrigada pela sua... Sim. E a professora Célia tem consciência disso, não é? Ela foi minha professora durante algum tempo, tem consciência que eu estou pronto sempre para dar tudo o que tenho naquilo em que acredito, não é? Portanto, obviamente existirá esforço de minha parte, sim. Muito obrigada. Bem, tenho de começar por dizer outra vez que partilho da ideia do Rui, sem querer aqui copiar o Rui nas suas ideias, porque é verdade, o associativismo... Vocês já se conheciam? Não, temos uma semelhança. O Rui passou pelo NAESUA, eu faço parte da equipa de NAESUA este ano. Acho que o maior e melhor motor que podemos ter cá em Aveiro é mesmo o associativismo ao AVE através dos seus núcleos e especialmente daquilo no projeto que o Rui falou, o projeto Aveiro é Nosso, projeto que tem crescido a olhos vistos, um projeto na área da ação social que se está a tornar cada vez mais forte e que impele também alguma responsabilidade aos estudantes universitários na ajuda ao outro. Tal como o Rui e tal como a Irma disse, estou disponível para passar a palavra, estou disponível também para alertar as pessoas que precisem. O tempo é pouco, mas naquilo que puder ajudar e naquilo que a professora Célia me for pedindo, por exemplo, estou disponível para então avançar com isto. Muito obrigada, Manuel. Bom. E professor Casimiro, eu acho que lhe vou voltar a pedir para estar connosco nos próximos webinars. Passava agora... Se eu puder estar presente, é sempre um gosto participar convosco, como é evidente, porque acho que a vossa proposta inicial, foi isso que também aqui em Tomar foi acolhida com muita satisfação, é exatamente o interesse do projeto.
O projeto não pretende moralizar ninguém, como vocês estavam a dizer muito bem, não pretende aqui estar com o chicote na mão contra ninguém, mas apenas levar as pessoas a perceber que podem divertir-se de uma forma diferente. E temos que pensar que estamos a preparar as gerações futuras, não é? Os jovens, em particular, são o motor do país. E se não forem bem preparados, se tiverem stresses que levem a não se saberem comportar e eventualmente até colocarem a sua própria vida em risco, são coisas que podemos contrariar no sentido de lhes proporcionar uma boa convivência e um bom crescimento. Portanto, da minha parte é sempre bem-vindo e, claro, também sabe que aqui o Politécnico de Tomar apoia esta iniciativa com unhas e dentes. Obrigada. Paulo e Fernando? Posso começar aí com a Fernando? Parte. Fernando, acaba, pode falar. Da minha parte é agradecer a todos a vossa presença e esperar que isto sirva para a gente continuar o nosso caminho em função do desenvolvimento do projeto e espero que venham a colaborar connosco, que era muito importante, portanto, para a disseminação do projeto e neste momento desta app, que seria fundamental para nós. E agradecer-vos mais uma vez estarem presentes. Muito obrigada. Da minha parte, mais uma vez assumir que esta é uma altura fundamental e importante para fazermos algum tipo de intervenção mais consistente e mais profundo, se calhar, na organização da noite, seria muito importante. E o facto de conseguirmos juntar Aveiro a este trabalho seria algo mesmo muito importante, tendo em conta que é uma realidade que nós conhecemos pouco neste contexto da noite. E seria muito importante envolvermos jovens, associações, seria algo fundamental. Parece-me. E vamos envolver, com certeza. Ok. Bom, muito obrigada a todos. Resta-me a mim dizer que foi uma conversa muito interessante, que espero que tenha sido a primeira de várias conversas que venhamos a ter sobre Aveiro, uma cidade tão bonita, com uma noite espetacular e, quem sabe, num futuro próximo, uma cidade com uma noite espetacular e saudável. Muito obrigada a todos, foi um prazer e até à próxima. Obrigada, até à próxima. Obrigada, até à próxima. Até a próxima. Até à próxima. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.